Olá, então na aula passada a gente falou sobre implicação lógica, né? E aí a gente terminou de falar sobre implicação lógica, que seria uma implicação lógica. E na aula de hoje a gente vai falar sobre equivalência lógica, né? O que seria isso? A gente vai ver a definição, a notação e alguns exemplos para ver. Então primeiro, a definição, né? De que é uma equivalência, né? Então o que seria uma equivalência lógica, né? Então, tendo uma proposição P, né, a gente disse que era logicamente equivalente a uma proposição Q se as tabelas verdade dessas duas proposições são idênticas. Né? Então, sempre que a gente fizer a tabela verdade da proposição P e da proposição Q, né, que são duas proposições, a gente diz que P é logicamente equivalente a Q quando as tabelas verdade dessas duas proposições são idênticas. Então a gente vê o valor final. Se essas duas tabelas forem idênticas, a gente diz que P é equivalente a Q. Né? A gente tem proposição composta P e proposição composta Q. Né? A gente vai dizer que P é equivalente a Q quando fizer a tabela verdade dessas duas proposições e aí elas forem idênticas. Né? A gente diz que são logicamente equivalentes, ou P é equivalente a Q. Então essa é a definição de equivalência lógica. Então a notação a gente escreve como P, essa proposição aqui, é equivalente à proposição Q. Então a gente pode escrever dessa maneira, ou P é equivalente a Q. Certo? Então essa seria a notação de P equivalente a Q. Então, mais uma afirmação, né? Se as proposições P e Q são ambas tautologias, né? Então se P e Q são ambas tautologias, então ela é equivalente. Por quê? Olha, se P é uma tautologia, o valor lógico da proposição P vai ser verdade, né? Se a gente faz a tabela verdade, a última coluna, todos os valores vão ser verdadeiros. Assim como Q também é uma tautologia, a última coluna, todos os valores vai ser verdadeiro. Então, pela definição de equivalência, a gente viu que uma proposição é equivalente à outra se as duas tabelas verdades são equivalentes. E aí, sendo tautologia, com certeza, essa proposição Q vai ser equivalente à proposição Q. Certo? Proposição P vai ser equivalente à proposição Q. Ou quando são contradição. Né? Se for contradição, vamos supor, a proposição P deu uma contradição. A gente viu que o valor, uma proposição composta é contradição quando a última coluna, todos os valores dão falso. Né? Assim como a proposição Q também. Todos os valores da última coluna seriam falsos para ela ser contradições, para ela ser contradição. Então, as duas teriam valor lógicos idênticos. Né? Então, P seria equivalente a Q. Então, sempre que a gente tiver ambas tautologias são equivalentes e ambas contradições também são equivalentes. Né? Então, vamos ver algumas propriedades. Né? Então, a primeira é a propriedade reflexiva. Né? Então, P é equivalente a P. Né? Então, a proposição P é equivalente a ela mesma. Certo? Então, essa é a propriedade que a gente diz que é a propriedade reflexiva de P. A propriedade simétrica é se P é equivalente a Q, então Q é equivalente a P. Né? Então, vale essa daqui, essa propriedade simétrica. Né? Se a gente tem a equivalência de P em Q, então vale a equivalência de Q em P. Logo, ou seja, a definição de equivalência é que as propriedades, as tabelas verdades de P e Q sejam idênticas. Só precisa disso. Então, se P implica, ou P é equivalente a Q, Q é equivalente a P.
Temos a propriedade transitiva, né? Se P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então P é equivalente a R também. Essa seria a propriedade transitiva, né? Ou seja, a tabela verdade de P é idêntica à tabela verdade de Q, a de Q é idêntica à de R, logo a tabela verdade de P vai ser idêntica à tabela verdade de R. Então essa daqui seria a propriedade transitiva. Na equivalência lógica vale essa propriedade. Então vamos a um exemplo de uma equivalência, né? A negação de P é equivalente a negação da negação de P, dupla negação, né? É equivalente à proposição P, ou seja, a regra da dupla negação. A negação de uma negação é a própria proposição, né? Então, a negação da negação de P é equivalente a P. Então, P pode ser verdadeiro, né? Se P for verdadeiro, não P vai ser falso. E aí a negação de não P é verdade. P pode ser falso, né? Se P é falso, não P é verdade. E a negação de não P, ou seja, vai ser a negação da negação, vai ser verdade. Observe, essa tabela verdade aqui de P, né, é VF, né? A gente tem aqui VF. Não P é VF. Então, para duas proposições ser equivalentes, as tabelas verdade dela tem que ser idênticas. Observe que P é idêntica a negação, a dupla negação de P. Então, a negação da negação é a própria proposição. Essa é uma equivalência válida, né? Que é a regra da dupla negação. Outro exemplo de equivalência seria a negação de P implica não. Se não P, então P é equivalente a P, certo? Se não P, então P é equivalente a P. Então, para a gente saber se existe essa equivalência lógica aqui, a gente tem que fazer a tabela verdade dessas duas proposições e analisar. Então, P pode assumir dois valores lógicos, verdade ou falso, né? Então, se P é verdade, não P vai ser falso. E aí a gente tem o que? A negação de P, a condicional, está usando aqui a condicional, em P. Então seria falso. Usando a condicional verdade, então a gente teria o valor lógico aqui de verdadeiro. Agora, P pode assumir também o valor lógico de falso. Se P é falso, não P é verdade. Então a gente vai fazer o que? Não P, condicional P. Então, como não P é verdade e P é falso, essa é a única situação em que a condicional tem um valor lógico falso. Então aqui, ó, essa proposição aqui, não P, se não P, então P é VF. Observe que a tabela verdade aqui é VF. P é VF. Então, essas duas tabelas verdades, elas são idênticas. Por isso que se não P, então P equivale a P, ou é equivalente a P. A gente fez as tabelas verdades e confirmou que elas são idênticas. Então, aí é mais um exemplo, chama de regra de Clavius. Certo? Então, temos mais um exemplo de equivalência lógica. Então, vamos para o nosso último exemplo. E é o seguinte, temos aqui, ó, se P, então P e Q é equivalente a se P, então Q. Então, isso aqui seria a regra da absolução. Se P, então P e Q é equivalente a se P, então Q. Então, vamos, para a gente saber se essa
a equivalência é válida, a gente tem que construir as tabelas verdades, e aí o valor lógico dessas tabelas verdades tem que ser idênticos para ser equivalentes. Então a gente pode ter P e Q, né? Tem duas proposições, P e Q. Pode ser verdade, verdade. Se P é verdade e Q é verdade, então P e Q vai ser verdadeiro. E a gente tem o que? P. Se P, então P e Q, né? Então P é verdade, P e Q é verdade. Então o valor lógico vai ser verdadeiro. E aí se P, nesse caso aqui, se P, então Q, então a gente teria P verdade e Q, como é a condicional, o valor lógico aqui também vai ser verdadeiro. A gente pode ter P verdade e Q falso. Então, resolvendo aqui a primeira, P e Q, né? Se P, quando a gente tem pelo menos uma conectivo I, uma das proposições, sendo falso, então o valor lógico vai ser falso. Como é P e Q, V e F, então vai dar falso. Aqui é se P, então P e Q. Então P está aqui, P é verdade, P e Q é falso. Como P e Q é falso, essa é a única situação em que o C então vai dar falso. Então o valor lógico aqui é falso. Agora aqui P, se P, então Q. Está usando também o condicional, se então. Então P está aqui e Q aqui. Como é VF, então o valor lógico vai ser falso. Outra situação é que a gente pode ter P falso, né? A gente pode ter a propriedade P falso e a propriedade Q verdade. Como? Primeiro resolvendo isso, P e Q. Então, conectivo I, a gente tem pelo menos uma falso, o valor lógico é falso. Agora, se P, então P e Q. Então, P, né? Seria P aqui. E aqui P e Q. Então, falso. No se então, falso e falso. Usando o conectivo se então, vai dar verdadeiro. A gente tem P e Q, falso e verdade. Essa situação também aqui no se então, a gente vai ter verdadeiro. E aí, por último, a gente pode ter a proposição P falso e a proposição Q falso. Pronto. No conectivo P e Q, esse valor lógico vai ser falso. E aí aqui P, se P, então P e Q. Então P está aqui, é falso. Então P e Q também é falso. Usando o se então, vai ter o valor lógico de verdadeiro, né? E aí aqui a gente tem o que? P, se P, então Q. Então P falso, Q falso. Umas duas são falsas, no se então é verdadeiro. O que é que a gente estava querendo saber? Se essa proposição aqui, se P, então P e Q, é equivalente a se P, então Q. Então, a tabela verdade de P, se P, então P e Q é essa, né? Que a gente tem a tabela verdade. E de P, se P, então Q, é essa outra tabela verdade. Observe que essas duas tabelas, ó, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade e verdade, verdade, verdade. Observe que essas duas tabelas são idênticas. Como elas são idênticas, né, a tabela dessa proposição é idêntica à tabela dessa proposição, a gente tem duas tabelas idênticas, a gente pode dizer que essa proposição é equivalente a essa outra proposição, certo? Então, com isso, com esse exemplo, a gente encerra a nossa aula.